Hello everyone! Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Teacher G. Ajudo pessoas adultas a falarem inglês, praticando bem pouquinho por dia, 15 minutos por dia. Pessoal, separei hoje pra gente duas estruturas que você pode usar no passado. Não tem muito o que falar desse grupo de estrutura, não. Ela é simples de usar, né? É um grupo simples de ser usado. Eu já falei um pouquinho sobre uma delas numa live que a gente fez do would. Teve uma live que aconteceu onde eu falei como a gente pode usar o would sem ser uria. Lembra que o would eu uso sempre para dizer gostaria, teria, faria? E também uso para falar no passado, eu costumava. Então, uma dessas estruturas é essa aí que a gente viu lá com o would. Ela é bem tranquilinha na hora de usar mesmo e pode te ajudar na hora de falar no passado, já que toda vez que as pessoas vão falar no inglês e no passado, elas ficam um pouquinho confusas, receiosas. Ai, mas o verbo, ai, mas isso e mais aquilo. Então, pode ser duas estruturas aí que podem te ajudar nessa hora, tudo bem? Pra gente começar, então eu separei duas estruturas que vão te ajudar a falar no passado, né? Vocês têm percebido que tanto nas lives, nos eventos online, sempre o nosso foco é conteúdo e técnicas práticas que a gente consiga pegar e já colocar na prática mesmo, que a gente já consiga fazer mesmo. Se você colocar na prática, uma técnica que eu vou mostrar aqui na live, uma estrutura que você vai aprender aqui, você já vai perceber que você já vai conseguir usar colocando em prática, porque o nosso foco é sempre ir de forma bem objetiva, bem direcionada, sempre focando no como e não no porquê. Como eu faço? E não porquê, isso, por que inventaram isso no inglês? Não vai nos ajudar em nada, não vai mudar em nada, então o nosso foco sempre é no como. Para a gente começar então falando dessas duas estruturas, talvez você já tenha visto, talvez você não conheça, talvez seja novidade. Enfim, se você já viu ou não, as duas estruturas que eu separei para você aqui hoje é use it to be used, tá? Vocês perceberam que são bem parecidas? Nossa, teacher, quase nem percebi diferença. Essa primeira, ó, use it to, que é essa que a gente vai começar a conhecer, falar um pouquinho mais dela, eu já mencionei ela em uma dessas lives aí junto com o Wood. Quem acompanhou já... Ah, lembrei! Aí hoje eu vou falar só dela, né? E o to be used, que são bem parecidas. Bom, pra gente começar, vamos dar uma olhadinha lá no use it to. Sabe, no inglês, aqueles cognatos que eu falo sempre, pessoal que me acompanha, que é, por exemplo, quando você vê algo que se parece muito com o seu idioma. Por exemplo, se você ver essa palavra, use, que eu digitei agora aqui no bloco de notas para você. Se você batesse o olho, ó, daria tanto... Bom, tá em inglês ou em português, teacher? Ó, tá em inglês, use. Se você já bateu o olho, você já vai identificar que tanto no inglês quanto no português essas palavras são muito similares, não são? E já dá para matar a charada aí, que talvez a tradução seja usar, não é? E use, usar, né? Vem de usar essa palavra. Tá, essa palavra é a mesma que tá aqui, ó, só que aqui é o use it to. Mas o que tem a ver esse usar, usava com used aqui nessa sentença onde a gente vai, nessa situação, na verdade, né? Vou mostrar a sentença para vocês, onde a gente vai usar como estrutura. Lembrando que estrutura é tudo aquilo que dá base para aquilo que eu estou falando. Se eu não tenho estruturas na minha fala, eu fico que nem um dicionário ambulante, sabe? E aí a pessoa com quem você está conversando não consegue te entender. Porque você fala, por exemplo, ai, quando eu era mais jovem, eu gostava de viajar com a minha família. Você quer falar isso em inglês. Quando eu era mais jovem, eu gostava de viajar com a minha família. Aí você só consegue falar jovem, viajar, família, sabe? E aí as coisas ficam perdidas, parece um dicionário, só palavras soltas. Então as estruturas funcionam para quê? Para estruturar, ligar tudo aquilo que você está falando. Essa aqui, ó, o use it to, a tradução dela é costumava, tá?
Vocês vão perceber que essa estruturinha, use it to, vocês vão usá-la sempre desse jeito. Ela não tem outro tempo verbal, ela não tem o presente dela, não tem o futuro dela, ela sempre vai ser assim, use it, desse jeitinho aqui, ó, to, e sempre vai se referir a algo no passado. Tudo bem até aqui? Então a tradução é costumava, ela vai indicar uma ideia de rotina e sempre vai se referir ao passado. Por exemplo, guys, eu costumava brincar com os meus amigos. Se você quisesse aumentar a frase, né? Quando eu era criança, eu costumava brincar com os meus amigos. Quando eu tinha tantos anos, eu costumava brincar com os meus amigos. Quando eu morava em Piracicaba, por exemplo, né? Passei a infância, adolescência e o início da juventude lá. Se eu quisesse dizer, quando eu morava em Piracicaba, eu costumava brincar com os meus amigos. Eu posso usar também essa construção. Então, quem é o use it to? Eu vou usar sempre quando eu me refiro a algo no passado e nessa ideia de rotina. Eu costumava fazer algo que você fazia. Tudo bem? Tá, então como que eu vou passar isso para o inglês? A gente já sabe que o costumava é use it to. Então, nós vamos colocar lá, ó. Eu costumava, I use it to. Eu costumava brincar. I use it to play with my friends. When I was a kid, when I lived in Piracicaba, por exemplo, né? I used to play with my friends. É bom que Piracicaba dá para americanizar, né? A gente já fala meio assim lá, né? Piracicaba, então fica fácil. I used to play with my friends. Eu costumava brincar com os meus amigos. Então, use it to. Sempre quando você quiser falar algo do passado e você quer dar essa ideia de uma rotina que você tinha, algo que você fazia. O que é o bom dessa estruturinha que eu estou mostrando para você hoje, do use it to? Ela já é usada assim, né? Ela já está no passado. Sendo desta forma, eu usando ela numa sentença, quando eu estou falando algo do tipo, o meu verbo depois, o play, que é o brincar, eu não preciso jogar para o passado, não preciso nada. Já fica assim já, ó. I use it to play, I use it to work, I use it to study, I use it to travel with my family, I use it to, e já coloco o verbo. Não preciso mudar mais nada na frase. Por isso que ela é fácil para usar no passado, quando você quer falar algo indicando a sua rotina, tá? Outra vantagem muito boa dessa estruturinha do use it to é que eu posso usar para todo mundo. Quem me acompanha nas lives e fora todas as aulas que eu posto lá no Instagram, aqui no YouTube também, já me viu falando sobre isso. Guys, essa estrutura, esse conteúdo é muito fácil porque você usa para todo mundo. O que é esse todo mundo, teacher? Para todas as pessoas. Eu posso usar para o eu, que é o I. Eu posso usar para o ele, ela, meu amigo, minha mãe. Sabe aquela situaçãozinha lá da terceira pessoa, que em algum momento da nossa vida a gente ouve falar? Ai, teacher, quando eu falo na terceira pessoa fica diferente. Aqui não. O use it to vai ficar igual para todo mundo. Combinado? Então, se eu quero falar que ele costumava brincar com seus amigos, eu vou lá. He used to play. Mesma coisa, ó, só mudei a pessoa. O verbo aqui igualzinho. Eu só deixei grifado aqui também, pessoal. Esses seus, já aproveitando, né? Não é sobre isso a live de hoje, mas vamos aproveitar. Esses seus, lembra lá que não é your? Tem uma live que eu falei sobre isso também esses dias. Eu não vou falar he used to play with your friends, porque se eu falar your aqui nessa frase, eu tô querendo dizer que ele costumava brincar com os seus amigos. Você aí, ó, que tá me acompanhando aqui na live. Não os seus amigos dele que eu tô me referindo, tudo bem? Então, he used to play with his friends, quer dizer, os seus amigos, os amigos dele. Então, se eu tô falando eu costumava, ele costumava, você costumava, used to para todo mundo. Tudo bem até aqui? Essa primeira parte do used to, e aí a gente vai conhecer a outra e começar a comparar um pouquinho essas duas para ver como é que fica as duas situações e a diferença. Ah, que legal, Viviane! Seja bem-vinda! Quem está chegando aqui pela primeira vez, tem um pessoal aqui que eu falo que são os alunos da live. Toda live eles estão aqui. Eu fico muito feliz e também muito feliz quem está chegando agora. Então sejam todos muito bem-vindos.
hello para todo mundo que chegou depois. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, used to. Costumava. Você pode usar para qualquer um. Você costumava acompanhar a live. Você costumava fazer isso. Eu costumava. Ele costumava. Sempre igual, guys. Por isso que eu falei que são duas estruturas que podem te ajudar bastante na hora de usar lá no passado. Muito bem. Continuando então ali. Vamos ver um pouquinho então dessa outra estrutura que a gente vai conhecer, mas antes, que também tem o used, antes da gente ir para essa próxima, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Como esse used to eu vou usar lá no passado, sempre, né? Ela sempre vai estar assim, used to, tudo bem? Se eu quiser fazer uma pergunta para você, se você quiser fazer uma pergunta para alguém usando ela também é muito fácil. Então, se eu quiser perguntar, você costumava fazer tal coisa? Você costumava brincar com seus amigos quando você era criança? Você costumava viajar com a sua família? Você costumava, sei lá, estudar inglês quando você era criança? Tá? Como é que eu faço pergunta usando o used to? Eu vou colocar lá o did. Lembra lá do did que eu uso para fazer perguntas no passado? Toda vez que eu faço uma pergunta direta no passado, no inglês, por exemplo, você estudou ontem? Você viajou ontem? Você trabalhou semana passada? Eu vou usar sempre did. Essas perguntas diretas. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Para eu fazer perguntas aqui com used to, né, que vai ser no passado também, eu vou usar o did. Agora, olha o detalhe agora aqui, tá, guys? Nesse caso, como eu estou fazendo uma pergunta, ele fica use. Did you use it to play? Porque é pergunta. Tudo bem? Se eu estou só afirmando, I use it, you use it to play, I use it to play, use it. Ele vai ter o Dzinho lá no final. Perguntei, ele fica nessa condição por causa do did. O did já faz isso, né? Por isso que quando eu falo, você trabalhou? Did you work? Meu verbo não muda. Então, na pergunta, ele vai ficar did you use? Lembra lá que eu junto did com you? Did you use to play? Did you used to play when you were kid? Por exemplo, né? Quando você era criança, você costumava brincar? Did you used to play with your friends? Você costumava brincar com seus amigos? Tá? Então, fiz pergunta, eu vou colocar o did e aí ele fica use. Fora disso, falei eu costumava, ele costumava, você costumava, qualquer pessoa que costumava, fica used. Tudo bem? Muito bem. Leandro, pelo amor de Deus, presta atenção aí na direção. Aí o Leandro é time teacher G. Leandro, pay attention. Falei sobre isso ontem, né? O pessoal dirige, assiste live, faz isso, faz aquilo, né? Vai só ouvindo, tá tudo bem, né? Muito bem. Então, se eu for perguntar, did you use to? Did you use to? Você costumava. Por exemplo, o que você costumava fazer quando você... What did you used to do when you were a kid? O que você costumava fazer quando você era uma criança? O que você costumava fazer quando você trabalhava em tal lugar? Tá? Dá para fazer vários tipos de perguntas bem interessantes com esse used to. Tranquilo até aqui? Bom, para a gente só então encerrar o used to, para a gente ver a diferença do outro, depois comparar os dois. E used to, costumava. Eu costumava fazer isso, eu costumava correr, eu costumava, tá? Algo que você tinha o hábito de fazer. Tudo bem até aqui? Bom, prosseguindo ali, ó. Uma outra estrutura que é muito parecida e às vezes as pessoas trocam uma pela outra. Não tem tanto problema eu trocar uma pela outra, ela vai mudar um pouquinho o sentido. Vamos entender o que está acontecendo aqui. To be used to, ou seja, eu tenho ser e estar com used to, quer dizer estar acostumado a. Lembra que a outra a gente traduziu como costumava? Eu costumava brincar quando eu era criança. Aqui o que mudou? Vai entrar o estar junto da sua tradução. Mas a diferença maior não está aí, tudo bem? A diferença maior está no sentido mesmo. Quando eu digo que I was used to, ao invés de só I used to, eu coloco essa estrutura aqui, eu coloco ser estar, eu estou indicando mais frequência. Só isso. Então, se você trocar um pelo outro, ai meu Deus, que
Não vai estar errado, só mudou um pouquinho o sentido. Por exemplo, ó, essa estruturinha aqui, ó, do to be used to, você tem uma vantagem nela, que você pode usar ela em vários tempos, presente, passado, futuro. Se eu tivesse que falar no presente usando ela, como ela vem junto com o ser estar, você diria, eu tô acostumada a viajar. E, gente, estou acostumada a viajar de carro, estou sempre na estrada. Você pode usar ela. Eu estou, galera que me acompanha aqui já sabe, né? Eu estou, I'm, tudo bem? I'm used to, eu estou acostumado a. I'm used to traveling, eu estou acostumado a viajar. Tem um detalhe aqui, que talvez você já está pensando, opa, teacher, o que esse ING está fazendo aí no travel? Não tem nada de viajando? Pois é, você tem razão. Não tem nada de viajando para esse ING estar aqui, correto? Ele só está aí porque essa estruturinha aqui, ó, to be, né, o ser estar com used to, toda vez que você usar essa estrutura, o ING vai aparecer no verbo. É uma regrinha dela. Não vai mudar nada na sua tradução, não muda nada. Eu tô acostumado a falar inglês. I'm used to speak in English, tá? Tudo que você for falar com eu estou acostumado a, você vai colocar o ING. Só isso. Lembra que o nosso foco é o como. O porquê, gente? Não interessa pra gente o porquê. É uma regra da estrutura, não interessa, não vai mudar nada, só tem que entender que toda vez que eu uso I'm used to, o meu verbo que vem lá tem um ING. Pronto, gente, né? Sem neuro. Tá, só que aqui eu tô usando ela no eu estou. Se eu quisesse usar no outro tempo, eu posso também, tá? Então, ó, o que eu falei para vocês, só o slide complementando aqui, né? Usei esse ser estar com used to be used to, sempre vai ter um ing lá depois. Tudo bem? É só isso. Não muda nada além disso, tradução, nada, nada, nada. Isso, esse to faz parte do use, tá? Pessoal perguntando aí. O to faz parte do used to. Então, ele vai estar sempre por lá, tá bom? A D perguntando, e na negativa? Exatamente, eu vou usar I didn't, tá? I didn't use to, aí não tem aquele D do used, tudo bem? Então, se for na negativa, é bacana que vocês percebem que conforme vocês vão aprendendo a usar a lógica de todas as estruturas, vocês mesmos já vão encontrando as respostas. Isso que é o bacana, né? Porque na fala é isso que vai acontecer. Mas se eu quiser falar assim, se eu quiser falar assado, se eu for negar, I didn't use, tá bom? Aí eu não tenho aquele D aqui no final. I didn't use to, né? Eu não costumava viajar. I didn't used to travel when I was a kid. Tá? Voltando lá naquele anterior, tudo bem? Tá, agora, deixa eu só minimizar aqui, né? Muito bem. Se a gente juntar, então, o ser estar com o used to, que é essa estruturinha agora, eu posso também fazer perguntas usando o ser estar. Are you used to traveling? Are you used to traveling? Você está acostumado a viajar? Eu vou usar com ser estar. O pessoal lá do time Teacher G, sabe aquele monte de estrutura que a gente aprende que vai tudo ser estar? Gonna, able, supposed. Essa é mais uma. Funciona do mesmo jeitinho lá que você já faz com as outras. Eu só troco aqui. Muito simples mesmo, tá? Tá, se eu quero perguntar, vou usar o ser estar também. Você está acostumado? Are you used to traveling? Mesma coisa, como eu usei o ser estar, tá? Eu só tô mostrando que você pode usar ela no presente, essa estruturinha aqui. Mas vamos lá no passado, que é o que interessa pra gente hoje. Tá, a primeira que a gente viu, você pode dizer, eu costumava viajar. I used to travel. I used to travel. Eu costumava viajar. Tá? Algo que você fazia, era uma rotina. Agora, quando você quer falar eu estava acostumado a viajar, você vai usar o ser estar com ela, né? I was used to traveling. O ing, que a gente já viu que é uma condição que essa estrutura que pede, tá? Só que o que mudou mais no sentido mesmo? Quando você usa essa aqui, I was used to traveling, você está indicando frequência mesmo. Mas eu estava acostumado a viajar, viajava bastante. Hoje não viajo tanto, mas na época que eu trabalhava em tal lugar, nossa, eu estava acostumado a falar com
estrangeiro, eu tinha que falar todo dia. Nossa, eu estava acostumada a viajar, não parava em casa. Ele indica mais frequência, só isso. Tá, então se eu quiser falar I use it to travel, posso? Pode. Eu costumava viajar quando eu... Tá tudo certinho, não tem nada de errado na sua frase. Mas eu quero indicar, Titi, assim, que eu viajava mesmo, muita frequência. Usa essa. I was used to traveling. O que vai mudar? O sentido e o jeito como você vai usar. Essa aqui, ela vem junto com o ser e estar. Então, se eu for falar, eu estava acostumado, I was used to traveling. E sempre vai ter um ing aqui, tudo bem? A anterior, que nós vimos, não, deixa eu até pôr aqui no resuminho, ó. Não tem o ser estar, é só costumava. É isso a diferença entre um e outro. To be used to, tem o to be, então tem o estar acostumado. Eu posso fazer no presente, posso fazer no passado, tá? A anterior não, né? O used to é só costumava. Ai, Titi, troquei, fui falar um. Não tem problema, gente, não tá errado, nada disso. Porque o pessoal tem um receio, né, de... Ai, Titi, se eu falar assim, o que vai acontecer se eu falar assado? E se eu falar I use it to, em vez de I was used to? Tá tudo bem. Vão entender? Vão, claro que vão. De repente não era aquilo exatamente que você queria dizer naquele sentido, mas vão te entender. A comunicação sempre vai estar acima, lembra que eu falo sempre isso, né? Então não fique tão receoso nesse sentido. Ai, mas se eu falar tal coisa? Fala, você já vai ver o que vai acontecer. Pode falar, né? Então, to be used to é estar acostumado a. O que muda? A maior e principal mudança entre uma e outra. Uma tem o ser estar, a outra não. Uma tem o ser estar e a outra não. Essa é a principal diferença. A que tem o ser estar vai indicar mais frequência. Só isso. E eu posso usar em vários tempos. Posso usar no presente, ela é mais flexível, né? Essa aqui não. Essa aqui é só no passado mesmo. Só no passado mesmo. Deixa eu ver, Darcy. Ó. Então, Darcy, o use it to eu só uso no passado. Só uso no passado. Ele não tem como usar ele no presente. Ele foi feito só pro passado. Louco isso, né? Se eu quero falar assim, eu costumo fazer isso normalmente. A gente vai usar outras situações aí. O usually aparece bastante. I usually do that. Eu geralmente faço isso. Quer dizer, eu costumo fazer isso. A gente usa mais o usually para falar no presente. O use it to, só passado, tá? Acho que foi isso, né? Guys, que mais? Ó, então dessas duas estruturas, o que é mais importante a gente entender? As duas eu me refiro a falar sobre algo de rotina, algo que eu fazia, de hábitos, né? Uma indica mais frequência do que a outra, que é o to be used to. I was used to speak in English. Quer dizer, eu costumava falar inglês, eu falava bastante inglês. Se eu falo I used to speak English, aí eu costumava falar inglês sim. Às vezes aparecia um gringo lá no meu trabalho. Agora, se eu falo I was used to speak in English, every single day I was talking English. Todo dia eu estava falando inglês. Ele dá essa ideia de mais frequência. E o to be used to, aqui tem o ser estar, ele é mais flexível. Eu posso usar no presente, posso usar no passado, tá? Que mais, guys? Alguma dúvida além daquilo que a gente viu? Então já sabe, né? Se tem o ser estar, se você já sabe trabalhar com o ser estar, o pessoal do Team Teacher G aí, ó, você já sabe as variações que essa estrutura pode ter, né? Eu posso usar para ele, para ela, se for só trocando. He's used to, he was used to, e assim vai, e assim vai. É igualzinho que vocês já fazem lá com able, supposed, gonna e todas as demais lá que vem o ser estar. É muito bom a estrutura que vem com o ser estar, porque daí fica igual sempre, né? Você só troca aquela pecinha lá que vem depois. Pessoal aqui do YouTube, alguma dúvida que surgiu em relação a use it? Então vamos dar uma última resumida aqui para não ficar dúvidas. Use it to, costumava. To be used to, que tem o ser estar acostumado a. Se eu vou usar no passado, I was.
Vai ser sempre assim. I was used to. Eu estava acostumado a fazer isso. É que agora, sabe? Eu estava acostumado a treinar inglês. É que agora eu não estou treinando muito. Era isso mesmo, né, Darcy? Ótimo, então. Isso mesmo. Então, se for no presente, você usa. Você pode usar o I'm used to, né? Essa mesma aqui, ó. Eu estou acostumado. I'm used to speak in English. Eu estou acostumado a falar inglês. Ou I usually speak English. Né? Eu costumo falar inglês. Vai dar essa mesma ideia. I usually speak English. Você pode usar sometimes. E tem várias formas de falar. Sempre vai ter várias formas. Mas o usually cai bem, viu? I usually. Ele indica essa rotina, né? Essa ideia de que geralmente você faz. É prático também para usar. Pode usar à vontade. Mais alguma dúvida, pessoal que está acompanhando a live? Lembrando que a semana que vem a gente vai ter live todo dia. Vai ter uma live muito bacana que é... Você já pensou em usar o inglês para projeto voluntário? Então vai ter um convidado muito especial de projeto voluntário comigo, onde a gente usa o inglês nesse projeto. Então, você já pensou, o pessoal que está me acompanhando aí, em usar o inglês para projeto voluntário? Você sabia que dá para fazer isso? Tem muita coisa que dá para fazer com o inglês em projeto voluntário. A gente vai ter coach como convidado, essa questão de como sair da zona de conforto e começar algo novo. A gente vai ter aula prática com aluno do Team Teacher G, vai ter aula prática com seguidor aqui que está na live todo dia com a gente, né? Não vou falar quem é ainda, mas as duas pessoas estão aqui comigo hoje, que vai participar de aula prática, onde a gente vai fazer atividades juntos. O que mais que tem para semana que vem? Tem o Teacher Paulinho. Quem já viu uma live minha com o Teacher Paulinho, que é um doce de menino, lá do Recife, tem um sotaque que eu amo. Vai estar comigo também a semana que vem. Que mais? Enfim, semana que vem tá muito legal com os convidados. Então não percam de jeito nenhum. Às 5, provavelmente a gente vai estar com live aqui no YouTube e lá no Instagram. Mesmo esqueminha no YouTube. As aulas práticas vai ter material compartilhando aqui, mas também a gente deve estar transmitindo lá no Insta também. A gente vai estar nas duas plataformas, tá? Que ótimo, Darcy. Então, não, nada também não, hein, Darcy? Ó, vou ter que contestar aí, ó. Mas ainda não sei nada. Mentira, mentira, que você já tá aprendendo um montão de coisa, hein? Começa a colocar em prática para você ver. Guys, então, ó, thanks for coming. Muito obrigada por vocês terem vindo. Você tem o link, então você pode acessar quando você quiser. E você pode também mandar esse link para qualquer pessoa que você quiser. E lá no canal do Telegram, essa live fica lá até amanhã. Então, see you, thank you. Bye, bye, guys. Obrigada.